Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Há uma música cantada pelo Lenine, chamada Paciência. E no início dessa música, nós ouvimos o seguinte trecho: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Paciência, o nome da música. Coisa rara hoje em dia, né? Nós estamos muito apressados. Há muita cobrança sobre nós para produzirmos, para nos mostrarmos que somos úteis para a sociedade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28 até o 30, nós ouvimos esse convite maravilhoso que Jesus nos faz. Nós o lemos na NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, mas nós a conhecemos numa versão da Almeida, onde traduz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Convite que Jesus fez há 2000 anos, mas ele é tão atual que parece que ele acabou de falar para nós, e de fato, por meio da sua palavra, ele acabou de fazer esse convite para nós. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O cansaço é uma condição antiga, não é algo novo, não é algo apenas do século XXI, da nossa geração. O cansaço é uma condição da experiência humana. Nós nos cansamos porque somos humanos. Foi a queda em pecado que trouxe o cansaço. Deus disse a Adão que com o suor do seu rosto ele conseguiria o seu alimento. Só que parece que nós colocamos o cansaço em um grau de importância muito maior do que ele realmente tem na nossa vida. Parece que nós nos orgulhamos do fato de estarmos cansados. Nós romantizamos a falta de tempo para as coisas simples da vida. Nós queremos ser úteis, ou pelo menos parecer úteis. E aí pensamos que ter tempo de sobra, estar folgado, descansando, é na verdade perda de tempo. Alguns até dizem brincando, quando você diz, eu não tenho tempo, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Nós nos comparamos com os outros. Mas a minha semana hoje, essa semana foi muito corrida. A minha semana foi muito corrida. E outro responde, mas a minha foi muito mais. Parece que nós entramos numa disputa com o outro para ver quem está mais cansado. Para ver quem tem menos tempo de sobra. Isso, na realidade, é um sinal de que nós reduzimos o significado da nossa vida ao que produzimos. Cansar acaba sendo então uma condição inevitável dessa redução do significado da nossa vida para o que produzimos, para o que fazemos, para a nossa utilidade, para a nossa sociedade ao nosso redor. Quando Jesus fez este convite, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele falou para uma gente cansada, camponeses, cansados não só fisicamente, pessoas que viviam na periferia do Império Romano, cansadas não só da sua condição social, mas também das pesadas taxas que eles tinham que pagar ao Império Romano, os impostos, cansados
das incertezas do presente e do futuro, cansadas também de um sistema religioso que impunha sobre eles pesadas cargas de leis, regras, dízimos, sacrifícios e assim por diante, para agradar a Deus. E é a essa gente que Jesus diz: venham a mim, eu lhes darei descanso, o meu fardo, o meu jugo é leve, eu estou oferecendo a vocês alívio para este cansaço, eu quero dar para vocês um jugo leve. Tanto aquelas pessoas como nós viviam, e nós vivemos em um tempo de muito adoecimento, não só físico, mas psíquico também. Tempo de muita exaustão. Justamente porque nós temos essa ideia de que nós somos o que produzimos. E se não estamos produzindo, nós somos inúteis, não somos nada. Acreditamos que estamos o tempo todo sendo medidos pela nossa positividade. E positividade aqui não tem nada a ver com estar alegre e feliz. Positividade no sentido de estar sempre fazendo alguma coisa. Estamos sempre à procura de preencher os espaços, ocupar lacunas, não parecer inútil. E viver com esse excesso de cobrança, com esse excesso de desempenho, adoece. E aí nós encontramos pessoas ansiosas. Um mal que também surge a partir dessa ideia de que o nosso valor é medido pelo nosso desempenho, pela nossa produção, pela utilidade que nós temos no mundo. E de fato o mundo é utilitarista. Se nós perdermos a nossa utilidade, somos descartados. Quando nós saímos do emprego, rapidamente nós somos substituídos. Muitas vezes, até quando nós morremos rapidamente, os nossos amigos esquecem da gente. E assim por diante. Nós nos preocupamos também com coisas que não precisam ser resolvidas agora, mas que invadem a nossa cabeça, como se a gente não resolvesse aquilo naquele momento, a nossa vida pararia. Nós não iríamos mais para frente. O que a gente precisa para desacelerar? O que a gente precisa para respeitar as pausas que são próprias da vida? O que a gente precisa para voltar a reconhecer que o descanso é tão divino quanto o trabalho? A palavra de Deus diz que o trabalho dignifica o homem. Mas o descanso repõe as nossas energias, coloca a nossa mente no lugar, recarrega o nosso corpo para um outro dia. O descanso nos lembra que a nossa vida não é apenas resultado daquilo que a gente consegue conquistar com o nosso esforço. Você está vivendo para trabalhar ou está trabalhando para viver? Para ter o pão de cada dia, para ter o conforto para a sua família, mas sem esquecer daquilo que realmente importa. Nos desgastamos trabalhando dia e noite para juntar tesouros na terra. E de repente vem a notícia da saúde. Algo que choca a nossa realidade. Algo que te faz perceber que todos os recursos que você tem simplesmente não servirão para nada. E quando perdemos a nossa esperança no que temos, o que fazemos? A quem nós vamos recorrer?
a gente se rende de joelhos diante daquele que nos criou e dizemos: Senhor, é contigo. Se não for o Senhor, não será ninguém. Nessa hora, o dinheiro, os bens que nós acumulamos às custas do nosso tempo e descanso, não servem para nada. E é aqui que nós nos damos conta do que somos em comparação àquele que nos criou. Por isso, descanse. É bom descansar fisicamente, psicologicamente. Descansar coloca o nosso coração no lugar. Descansar deixa a nossa mente no lugar. No final do Sermão do Monte, também encontramos no Evangelho de Mateus, Jesus diz a um povo cansado, que pareciam ovelhas sem pastor: por que vocês andam inquietos, ansiosos? Prestem atenção nas aves do céu. Elas não colhem, não plantam. No entanto, o Pai de vocês dá de comer a elas. E não fará Ele o mesmo por vocês? Observem os lírios do campo. Os lírios são um detalhe da vida. Diz Jesus que nem Salomão, em sua grandeza, se vestiu, foi tão belo como são os lírios do campo. Você tem observado os detalhes da vida? A beleza das flores pelo caminho? Ou você fica focado apenas no chegar e voltar, sem se preocupar com as belezas, as coisas simples ao seu redor? A vida cansa mesmo, isso é fato. E isso também é um lembrete que o mundo, a nossa vida, não está em nossas mãos. O mundo não é nosso, é de Deus. A sua vida é de Deus, não é sua. O seu dinheiro não é seu, é de Deus. Os seus bens não são seus, são de Deus. Inclusive os filhos que vocês têm não são seus, são de Deus. A sua casa não é sua, é de Deus. O seu carro não é seu, é de Deus. Mas lembre-se, os seus filhos, sua esposa, seu marido, a sua casa não é tão sua quanto eles são. O seu carro não é tão seu quanto eles são. O seu dinheiro não é seu tanto quanto eles são. Então, se os nossos filhos e tudo mais que nós chamamos de nosso pertence ao Senhor, por que a gente vai tratar do cuidado deles e da nossa própria vida como se tudo dependesse do nosso esforço, daquilo que a gente faz com a palma das nossas mãos? Se tudo depende de Deus, por que não descansamos nele? Parte desse cansaço que sofremos tem a ver com a dificuldade de percebermos que a nossa vida escorre pelos nossos dedos. Não sei se vocês já foram a uma praia e tentaram pegar um tanto de água, colocar assim nas mãos e levar para um outro lugar para despejar. As crianças devem ter feito isso. Pegar, levar para um outro lugar, brincando. A água escorre pelos dedos. Assim é a nossa vida aqui neste mundo. O apóstolo Tiago diz que a nossa vida é como a neblina da manhã. Com os primeiros raios de sol, se vai. Ou como o salmista diz, que a nossa vida é um sopro, se comparado à eternidade do nosso Deus. E isso nos faz refletir que toda a nossa vida, na verdade, sempre esteve nas mãos de Deus. Então descansa, desacelera um pouco.
Eu sei que os dias são corridos. Nós temos agenda para cumprir, clientes para atender, casa para cuidar, roça, criação. Não estou dizendo para fugirem da realidade da vida de vocês, mas dá para viver de um outro jeito, sem essa loucura da correria. Lembra da letra da canção do Lenine, que eu mencionei no início? No meio da canção, em um trecho, ele canta assim: enquanto o tempo acelera e pede pressa, enquanto a loucura finge que tudo isso é normal, eu finjo ter paciência. E quando Jesus nos faz esse convite, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Ele está nos fazendo um convite para desacelerarmos dessa loucura que é a nossa vida. As cargas das quais Jesus se refere naquele contexto eram as pesadas regras religiosas que as pessoas precisavam carregar. Nós falamos em um outro momento aqui de 613 leis que o povo tinha que obedecer. Cada um interpretava as leis de uma forma diferente. E Jesus cresceu no meio disso. Por isso que ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, lhes digo. E ele traz um consolo, um conforto, em um novo ensinamento. Jesus faz uma denúncia. Ele olha para aquela sociedade cansada. E como ele diz, vocês estão cansados não só porque a vida cansa. Vocês estão cansados porque a maneira como vocês têm enxergado a vida com Deus é uma maneira pesada. A vida religiosa imposta sobre aquele povo era pesada. Regras pesadas, leis impossíveis de serem cumpridas em sua totalidade. Medo de não estar agradando a Deus, porque eles não conseguiam cumprir as leis. Ninguém consegue. Medo do castigo por não terem cumprido a lei. Mas Jesus diz: tomem sobre si o meu jugo. Meu jugo é leve. Esse jugo que Jesus nos oferece só é leve porque Ele carregou a pesada cruz nos seus ombros. E é interessante essa imagem do jugo. Você sabe o que é o jugo? A canga que o boi carrega para puxar uma carroça, um arado ou algo assim. É pesado, cansa. Isso é o jugo. A cruz tem uma semelhança com essa canga. Jesus a carregou sobre os seus ombros. O nosso jugo só é leve porque o peso da cruz foi carregado por Jesus, ao levar sobre os seus ombros os nossos pecados, as nossas culpas. Essa é a feliz troca que nós falamos. Nós colocamos sobre os ombros de Cristo aquilo que era nosso. O nosso pecado, a nossa culpa, o nosso cansaço de saber que, através da lei, nós não poderíamos de forma alguma agradar a Deus e merecer a salvação. E Ele dá a nós o que é dele. A identidade de filhos de Deus por meio da fé. A fé não é pesada. Crer em Jesus não é um fardo, embora haja cruz. A cruz é a lembrança de que na fé existe renúncia, existe morte. A cruz que o cristão precisa carregar é a lembrança de que na fé existem coisas que eu preciso fazer morrer em mim. E eu preciso fazer morrer em mim o egoísmo, a idolatria, a falsidade, todos os pecados que me afastavam de Deus. Porque não sou eu quem vive, Cristo vive em mim.
A cruz não é lembrança de que a fé é pesada. A fé é para tornar a vida mais leve. Porque o justo vive pela fé, não por obras, não carregando pesadas cargas de regras, de leis para agradar a Deus. Nós agradamos a Deus por meio da fé que o Espírito Santo colocou em nosso coração no nosso batismo. Que o Espírito Santo fortalece quando ouvimos a pregação da palavra, quando participamos da celebração da ceia, quando recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo no pão e vinho. A lei, como imposta ao povo no tempo de Jesus, os levava a ter medo de Deus, a temer condenação, porque eles sabiam que eles não conseguiam cumprir as regras. Isso é um jugo pesado. A fé nos faz temer e amar a Deus, porque em Jesus nós já temos o perdão. Esse é o jugo leve que Jesus nos dá. A fé me leva a viver uma vida santa, não por coerção, com medo do inferno, da condenação, mas me leva a viver uma vida santa a partir do convite amoroso que nós ouvimos do próprio Jesus, que me leva a perceber a vida mais leve pelo Evangelho, que me faz amar a Deus pelo que Ele fez por mim através de Jesus na cruz. Deus é o nosso Pai. Cristo nos dá essa identidade. Nós temos uma nova vida em Cristo. Deixamos para trás esse jugo pesado dos pecados que nos condenavam, nos afastavam de Deus, e carregamos sobre nós esse amor que o Pai do céu nos deu. Ele sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos sabemos. Ele conhece os nossos pecados, inclusive antes de os cometermos. Mas Ele nos ama profundamente, escandalosamente, porque Ele nos resolveu abraçar em Jesus. Deus é o sustentador do universo, o Rei do universo, mas Ele também sustenta a nossa vida, nos carrega em Suas mãos. Deus é o que cuida da nossa família, de nós, muito mais do que nós conseguimos cuidar. Então descansa em Deus. Observe as aves do céu. Não plantam, não colhem. E o Pai do céu dá de comer a elas. E não fará o mesmo por nós que somos filhos? Deus é aquele que se revela para a gente na face de Jesus. De um Jesus que olha para os seus ouvintes e diz: vocês estão cansados, sobrecarregados. Venham descansar. Parem com essa loucura de querer agradar a tudo e a todos a todo momento, querer parecer úteis a todo momento. Desfrutem da beleza da vida, a vida que Cristo nos deu pelo Evangelho. Não sejamos irresponsáveis. Desfrutemos dessa beleza da vida. A vida é muito mais do que aquilo que a gente faz. Nós somos muito mais do que aquilo que produzimos. Nós não somos o trabalho que temos. Nós não somos o dinheiro que acumulamos. Nós não somos o status que temos. Nós não somos a nossa rede de relacionamentos. Nós somos filhos de Deus, chamados pela fé, pelo Espírito Santo, para vivermos uma vida agradável a Deus por meio desta fé. Então lembremos que podemos e de fato encontramos descanso em Jesus. Nele a gente descansa. Com Ele a gente vive. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Não para impressionar a Deus ou quem quer que seja, mas para agradecer a Deus pelo tanto que Ele tem sustentado a nossa vida. E a partir dessa consciência do que é o Evangelho, a gente vai na contramão do mundo.
O mundo diz: acelera, produza, seja útil. Se você não for útil, você será descartado. Mas nós em Cristo podemos dizer: hoje não. Hoje eu vou desacelerar. Hoje eu vou descansar. Hoje eu vou ver Deus trabalhar. Se você está cansado no corpo, na alma, na mente, lembre-se dessas palavras de Jesus ao nosso coração. Porque a vida que Ele tem para nós e que Ele de fato já nos deu é uma vida que nos dá o direito ao descanso. Ao descanso aqui e ao descanso na eternidade. Senão, a gente vai pifar. Que o Espírito Santo que habita em nosso coração, desde o nosso batismo, nos conduza e nos preserve nesta fé, nesta confiança, nos levando a descansar em Cristo, que fez tudo por nós na cruz para pagar pelos nossos pecados, para nos dar o perdão, para que possamos descansar desse jugo pesado da lei no Evangelho, que é graça, que é o amor de Deus por cada um de nós revelado em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.